Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa terceira parte, né, do módulo eletrostática e nós vamos falar dos condutores elétricos e dos isolantes. Então, a partir da descoberta, né, de Stephen Gray, lá pelos anos de 1729, a gente conseguiu então selecionar uma série de materiais que são condutores de eletricidade, enquanto outros, que não são bons condutores, foram então chamados de isolantes elétricos, né? Atualmente sabemos que o vidro, o plástico, as resinas em geral, a madeira e a borracha são bons isolantes elétricos. Já os metais, por sua vez, são ótimos condutores. Na imagem nós temos aqui, ó, na imagem A, um poste da rede elétrica, muitos deles têm peças especiais produzidas em porcelana ou em vidro que funcionam como isolantes elétricos, tá? E aqui a gente tem uma eletricista, né? Com luvas e capacete, né? E equipamentos de proteção individual, que é o famoso EPI, que devem ser utilizados aí no exercício da profissão. As luvas são feitas então de material isolante, geralmente produzidas aí em borracha ou em couro, né? Nós temos que lembrar da seguinte situação, né? Então, qual seria a razão dessa diferença entre os condutores e os isolantes? Nos metais, a gente sabe que os elétrons, né, da região mais externa da eletrosfera de cada átomo mantêm uma ligação muito fraca, circulando ao acaso entre os átomos vizinhos. Esses elétrons que mudam frequentemente de um átomo para o outro são chamados então de elétrons livres e são os responsáveis aí pela propriedade de que os metais têm em conduzir o que a gente chama de eletricidade. Se a gente olhar nessa imagem, a gente tem aqui, ó, que toda instalação elétrica de um prédio, né, de uma residência, ela é constituída por fios condutores, geralmente é cobre que a gente utiliza, que é considerado um material condutor, só que ele está encapado, né, na verdade, com um plástico que funciona como um isolante, porque daí você evita o encontro desses fios, causando aí o que a gente chama de curto-circuito, né? Então, olhando na imagem, vamos entender essa questão fraca, né, dos elétrons. Olha lá, representação esquemática do modelo dos elétrons livres, né, em metais. Então, a gente tem elétrons soltos, né, que conseguem passar de um átomo para o outro, tá? Por isso que a gente tem essa característica. Já o vidro, o plástico, as resinas, né, a madeira e a borracha, que são bons materiais isolantes, pois não eles são considerados isolantes porque são constituídos de átomos que os elétrons mais externos são atraídos pelo núcleo de tal maneira que não escapam facilmente. Então, se aqui eu vejo elétrons, né, perdidos entre os átomos, a gente está falando de metal. No caso dos isolantes, esses elétrons que estão nessa região da eletrosfera, eles ficam mais próximo ao núcleo, né? E esses materiais não possuem elétrons livres, então os isolantes não possuem elétrons livres e, portanto, não conseguem conduzir, né, a eletricidade, tá? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau,